Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que o teu reino nesse momento venha. Queremos aprender os rudimentos, os princípios, nos alimentar agora de Jesus. Sacia-nos de manhã com a tua semelhança. Por favor, nossa esponja está vazia, queremos então nos encher, que possamos ver as maravilhas da tua lei, da verdade, que é Cristo em nós. Revela-nos, Senhor, fala a nossa alma por Jesus. Amém. Nós já temos 3 volumes de materiais de 1888. Esse aqui é o terceiro, ainda não. Você já escreveu sobre, quer dizer, não tudo, mas uma grande parte daquilo que ela escreveu.